Olá, eu sou o professor Paulo Souza, de Direito Civil, e hoje vamos tratar de mais uma questão do exame da ordem. No grande tema da parte geral do Código Civil, vamos tratar especificamente sobre os vícios de vontade ou vícios de consentimento. Bom, a OAB costuma explorar os pontos de contato entre os vícios de consentimento, mais do que o próprio vício de consentimento em si, né? Vou tratar do dolo, da coação, do erro, e aí explorando o erro em detalhes. Não, a OAB costuma ver se você conseguiu entender ao longo da faculdade, estudando para o exame, o que distingue um vício de consentimento do outro. O que é dolo, o que é erro, é mais fácil de lembrar. Agora, e como é que eu consigo distinguir, né? Como é que eu consigo visualizar que uma situação é erro, uma situação é dolo? Porque às vezes a gente acaba se equivocando ao tratar desses termos, porque em algumas situações peculiares eles acabam ficando bastante próximos, né? E aí a OAB bate nesse ponto lá para ver se você está ligado, né? Vamos ver essa questão aqui. A questão 39, que apareceu no 13º exame da ordem. Dizia lá: Lúcia, pessoa doente, idosa, com baixo grau de escolaridade, foi obrigada a celebrar contrato particular de assunção de dívida com o banco FDC-SA. Então, primeiro aqui, foi obrigada. Reconhecendo e confessando dívidas firmadas pelo seu marido, já falecido, e que não deixara bens ou patrimônio a inventariar. O gerente do banco ameaçou Lúcia de não efetuar o pagamento da pensão deixada pelo seu falecido marido, caso não fosse assinado o contrato de assunção de dívida. Considerando a hipótese acima e as regras de direito civil, assinale a alternativa correta. Ou seja, aqui, ao longo da descrição do exercício, o teu examinador foi colocando alguns elementos que te lembrassem o erro, te lembrassem o dolo, te lembrassem a lesão, te lembrassem a coação, para que você ficasse em dúvida quanto a qual vício de consentimento se tratava. E aí a gente vai olhando cada uma das alternativas para ver onde que está o equívoco de cada um desses detalhezinhos. Veja, na alternativa A, o contrato particular de assunção de dívida assinado por Lúcia é anulável por erro substancial, pois Lúcia manifestou sua vontade de forma distorcida da realidade, por entendimento equivocado do negócio praticado. Parece razoável, né? Ela achou que ia perder a pensão e aí por isso ela fez esse contrato junto com o banco. Veja o que diz o Código Civil. Artigo 138. São anuláveis os negócios jurídicos quando as declarações de vontade emanarem de erro substancial que poderia ser percebido por pessoa de diligência normal, em face das circunstâncias do negócio. E aí você pensa, né? Não, uma pessoa normal sabe que não se herda dívida. Uma pessoa normal sabe que o gerente do banco não poderia fazer isso. Será? Será que a pessoa acha que efetivamente não tem que pagar a dívida do falecido? É muito comum as pessoas acharem que tem que fazê-lo. Segundo, será que ela, idosa, pensa efetivamente que o camarada do banco não pode segurar a pensão? Será que ele não pode mesmo? Veja, poder ele até pode, né? Isso vai gerar um problema, pode gerar uma... Você está pensando, né? Mas aí o banco vai ser condenado a pagar indenização por dano moral, não sei o que. Mas isso pode acontecer efetivamente, ainda que seja extremamente improvável. Mas ela não incorreu em erro, ela não imaginou uma situação na realidade e aí ela projetou na cabeça dela uma outra situação. Por que ela assinou esse contrato? Porque ela visualizou uma situação diferente do que efetivamente estava acontecendo? Não exatamente. O que o gerente fez? Ele ficou quietinho? Não, ele atuou positivamente. Se ele atuou positivamente, eu já começo a afastar o erro, portanto. Volta aqui. E aí essa alternativa está incorreta, porque não foi o entendimento equivocado dela que gerou o negócio. Letra B. O ato negocial celebrado entre Lúcia e o banco FDC é anulável por vício de consentimento, em razão da conduta dolosa praticada pelo banco, que ardilosamente falseou a realidade e forjou uma situação inexistente, induzindo Lúcia à prática do erro.
Aqui, o dolo. Né? O que é o dolo? Nada mais é do que induzir alguém em erro. O sujeito cria uma imagem distorcida da realidade e eu vou lá e banco a ideia distorcida da realidade dele. Né? Sei lá, vou dar um exemplo bobo. Você vai prestar a prova da OAB e aí alguém fala e você acredita nisso que você sendo aprovado no exame da OAB, no dia seguinte você pode escolher a carreira de advogado, juiz, promotor, basta fazer o exame da OAB. E aí essa pessoa incute essa falsa percepção da realidade em você. Isso é o dolo. Veja, ela fez alguma outra coisa mais que simplesmente ali já pôr algo na sua cabeça, que já estava na sua cabeça, ela só reforçou esse raciocínio. Né? Esse é o dolo. O gerente do banco fez isso, a Lúcia já chegou no banco achando que ia perder a pensão, que tinha que pagar a dívida do marido? Não, ela chegou lá sem saber nada. Né? E aí o gerente do banco é que disse para ela alguma coisa específica. Então o transbordo do dolo pode até ter um fundo de dolo nessa conduta dele, mas não é o dolo o elemento principal. Então, portanto, essa B também está incorreta. C. Um instrumento particular firmado por ela pode ser anulado sob o fundamento de lesão, uma vez que Lúcia assumiu obrigação excessiva sob premente necessidade. Veja aqui, ocorre lesão quando uma pessoa sob premente necessidade ou por inexperiência se obriga à prestação manifestamente desproporcional ao valor da prestação oposta. Ou seja, o negócio vale 50, você paga 5 mil. Isso é lesão. É manifestamente desproporcional. O que é que tem a ver essa desproporcionalidade com o negócio da Lúcia? Que negócio jurídico? Qual que era o benefício desse negócio jurídico para ela? Nenhum, efetivamente. Né? Então eu não estou falando de lesão, porque não houve sequer um ganho dela. Não houve uma desproporção entre a prestação e a contraprestação. O gerente simplesmente forjou uma ideia e vendeu essa ideia para ela e sob uma condição muito específica. Portanto, essa alternativa C também está incorreta. E aí a gente vai para a alternativa D, que evidentemente é a certa, né? Mas vamos ver por quê. Esse negócio é anulável por vício da coação, uma vez que a ameaça praticada pelo banco foi iminente, atual, grave, séria e determinante para a celebração da avença. E aí, olha, volta você para o exercício, lembra do exercício lá e pensa, por que a Lúcia assinou o contrato? Porque o gerente forçou ela. Olha o exercício. Ela foi obrigada a celebrar, porque o gerente ameaçou. Bem direito penal. Ameaçou, ameaça. Se eu ameacei a pessoa, eu coagi a pessoa. O gerente do banco não colocou uma arma na cabeça da Lúcia, mas coagiu ela psicologicamente. Olha, dona Lúcia, se a senhora não fizer o pagamento aqui desse valor que está em aberto do seu marido, vai ficar sem a pensão, o banco desconta. É aquelas conversinhas assim, quando você pressiona alguém, só que ele foi além, né? Aquela coisa que às vezes o atendente fala assim, mas o sistema não permite que eu desbloqueie esse valor e tal. Mas ele foi além, ele ameaçou, falou, a senhora que pague, senão vai morrer de fome sem pensão. Ameaçou, obrigou ela a fazer esse contrato. E aí eu visualizo aí uma coação. É muito mais do que um erro, é muito mais do que um dolo, é muito mais do que uma lesão. Não é erro simplesmente porque não foi ela que criou essa situação mental. Não foi dolo porque ela não tinha essa situação mental já antecedente, ela não chegou no banco pensando isso, e aí o gerente simplesmente aumentou o temor dela. Né? E não foi lesão porque eu não tenho uma desproporção entre a prestação e a contraprestação. Não. O gerente ameaçou, é um ato de coação. E aí esse negócio pode ser anulado por coação. Então você precisa demarcar bem as fronteiras entre cada um desses defeitos, esses vícios dos atos negociais, justamente porque todos eles acabam tendo um elemento do outro. Né? A coação, por que a Lúcia foi coagida aqui? Porque depois que ela foi coagida, ela pensou, né? Ela fez uma representação errada da realidade. Mas isso é normal, né? Aquele golpe de celular, né? A gente está aqui com seu filho, ele está precisando de alguma coisa, não sei o quê. Aí eu faço uma falsa representação. Mas é a partir de uma coação, um ato de força contra essa pessoa. Tá? Então,
Presta bem atenção nesses pequenos detalhes aí que fazem a distinção entre cada um dos vícios de vontade. Com isso, hoje a gente conclui essa pequena parte aí sobre os vícios. Bons estudos para você!